Então qual é a diferença entre a instituição religiosa que se chama de igreja e a verdadeira igreja cristã? Há uma diferença, há várias diferenças, várias características, e é sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo, que bom que você está aqui. Se você está aqui é porque você se interessa por teologia, por Bíblia, por vida cristã. Você se interessa pela verdade sobre as coisas de Deus e do mundo. E eu quero te desinfluenciar. Por isso, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você já é inscrito, deixe o seu like. Se você se inscreveu agora, deixe o seu like também. Se prepare para deixar o seu comentário. Fala aí de onde você está falando, que tipo de conteúdo você quer, quais as suas dúvidas, que nós vamos estar gravando conteúdo em cima da sua necessidade. Bom, hoje nós vamos falar sobre a diferença entre uma igreja cristã, uma verdadeira igreja cristã, e uma falsa igreja, uma instituição religiosa que se chama de igreja, mas que não é igreja. Então eu separei alguns pontos que são específicos e essenciais em uma legítima igreja cristã e que diferem ela da falsa igreja. Além disso, eu quero falar também o que a igreja não é. E nós vamos começar por isso, né? Vamos começar falando sobre o que é a igreja. Bom, primeiro ponto, o que é a igreja? É você entender que a igreja ela não é um lugar, ela não é um local. Aquele local foi institucionalizado e hoje nós temos essa instituição religiosa que é chamada de igreja. E nós temos um local para prestar culto, né? Devido à institucionalização e tudo mais, ficou fácil, nós definimos local. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que não havia um local fixo de culto. Eles prestavam culto nas casas, nos lares, eles iam em lugares aleatórios. Jesus mesmo pregou muitas vezes nos montes e em lugares diversos. O fato é que a igreja ela não é o local. A igreja ela é um grupo de pessoas. Isso é a igreja, é um grupo de pessoas. Então, por mais que hoje há essa institucionalização, por mais que hoje há um nome de igreja institucional, igreja fulana de tal, igreja A, igreja B, e há um local de culto, aquele local é onde a igreja se reúne. E você pode hoje já começar a mudar o seu linguajar, o seu hábito, que isso vai mudar a sua mente também, a sua maneira de ver o corpo de Cristo. Você hoje já pode começar a mudar. Ao invés de você falar, eu vou à igreja no domingo, eu vou me reunir com a igreja no domingo. Comece a mudar, eu vou me reunir com a igreja tal dia, em tal lugar. Porque fazendo assim você começa a entender que a igreja ela não é aquele local, ela não é aquele CNPJ, ela não é aquela instituição. A igreja são as pessoas. Muitas vezes as pessoas que fazem parte da instituição. Há ali na instituição um grupo de pessoas. Mas sem aquelas pessoas, a igreja não existe. A instituição só com o nome, CNPJ e o local não é igreja. É um lugar religioso, é um lugar de prestação de culto, seja lá o que for, é um local, mas não é a igreja. A legítima igreja cristã, ela é o grupo de pessoas, o corpo de Cristo. Nós precisamos ter muito temor com a igreja, nós precisamos ter muito respeito com o corpo do Senhor Jesus Cristo. A igreja também, ela não é alguém, né? Hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem assim, olha, eu sou a igreja, eu não preciso me reunir com a igreja porque eu sou a igreja de Cristo. E não, você não é a igreja de Cristo. Você é um membro da igreja, você é um membro do corpo. A minha mão, ela é uma mão, mas ela não é o corpo. O meu pé, ele é o pé, mas ele não é o corpo. Jesus fala, ele dá esse exemplo do que é a igreja e ele compara a igreja ao corpo, fala dos membros, né, que cada membro difere um do outro, mas todos são essenciais para o funcionamento do corpo. E assim é a igreja. A igreja, ela é o corpo. Ela não é só um membro. Então um membro isolado é só um membro isolado. E se você decepar um membro da mão, aquele membro apodrece, morre. É importante entendermos isso. É importante vermos que a igreja ela não é alguém isoladamente. Você sozinho não é a igreja. Mas você em comunhão com outros cristãos, você então passa a ser parte da igreja. Você está fazendo parte do corpo, servindo ao corpo de alguma maneira. Então a igreja não é alguém, ela é um corpo. Ela não é isoladamente alguém. A igreja também não é um clube, ou um clube fechado ali que se reúne uma vez por semana, ou um programa de fim de semana, né? Muita gente coloca lá na sua agenda que ela vai à igreja no domingo, e tá lá, e todo domingo ela fielmente. Mas ela não tem uma comunhão fora do domingo com os irmãos. Ela não se reúne, ela não visita os irmãos. Não há, e eu vou falar mais pra frente que esse é um ponto muito importante para você definir se uma igreja é verdadeira ou uma falsa igreja. Ou uma igreja saudável, ou uma igreja tóxica, doente, porque essa comunhão ela é necessária. Se você usa a igreja como um programa do fim de semana, se você é do tipo de pessoa que você vai ao domingo, você vai na igreja nos domingos, e ali você cumpre o seu compromisso, você conversa ali com os irmãos ali pós-culto ou antes do culto, seja como for, mas você não há nenhum tipo de comunhão com os irmãos, você não sabe o que se passa na vida dos irmãos, você não consegue nem orar pelos irmãos, porque você não tem um tipo de comunhão com os irmãos, então você está tratando a igreja como um programa de fim de semana.
você está tratando como um clube, onde eu me reúno uma vez por semana e ali acabou. Eu tenho mais comunhão com o pessoal do meu trabalho, tenho mais comunhão com os meus parentes ímpios do que com os irmãos de Cristo. Então, a igreja ela não é um clube ou um programa de fim de semana. E agora eu quero entrar em 5 características que diferem uma igreja verdadeira de uma falsa igreja. A primeira característica é que a igreja verdadeira ela prega a palavra fielmente, sem distorções. Ela tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Enquanto as falsas igrejas elas têm distorções, elas têm revelações, elas têm insuficiência das escrituras, quer dizer, a Bíblia não é suficiente, então eu preciso de novas revelações. Vamos buscar novas revelações, vamos buscar uma nova direção, vamos buscar um novo espírito. Olha, eu tenho uma nova revelação. Quantos desses bispos, pastores, líderes, fundadores dessas neopentecostais, eles fundaram essas igrejas baseados em novas revelações e novos ensinos. Em 2000 anos de cristianismo não houve tal ensino. De repente aí o cara com ensino novo. A teologia da prosperidade ela é um exemplo. Porque Jesus pregou contra a pobreza e hoje há um ensino da teologia da prosperidade que você tem que conquistar, tem que prosperar, tem que enriquecer, blá, 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 blá. Tudo baseado em uma nova revelação, novos dons, novas profecias. Tudo isso é uma distorção, porque eles não pregam a palavra fielmente. Há uma distorção da palavra de Deus. Outros com ensinos também, eles pegam um versículo, isolam aquele versículo e dali eles fazem campanhas, dali eles fazem, tem novas direções, dali eles trazem aquele versículo fora do seu contexto como uma promessa que às vezes nem é uma promessa, muitas vezes nem é uma promessa. Então, a verdadeira igreja, enquanto ela está pregando fielmente a palavra de Deus, a falsa igreja está distorcendo a palavra de Deus e está buscando novas revelações. Segunda característica de uma igreja verdadeira é que ela tem Cristo como o seu único cabeça. O homem, o ser humano, ele não tem autoridade suprema. E aqui eu já combato todas as igrejas que são episcopais. Igrejas que têm um bispo, um líder fundador, e ele é a autoridade suprema, a palavra dele é lei, não são igrejas verdadeiras. São igrejas que o poder todo está centrado em um homem ou em uma família. Há igrejas que dizem assim, nossa governança, nosso modelo de governo da igreja é de presbitério. Ali tem os presbíteros, né, da igreja. Só que os presbíteros é pai e filho. E eles não aceitam outros presbíteros de fora, ou eles não aceitam que a igreja vote e eleja novos presbíteros, eles não aceitam que a igreja aponte novos presbíteros, somente quem for da família. Ou seja, não é uma igreja, é uma empresa religiosa e familiar, onde a família toma as decisões. Então, nós precisamos entender que a autoridade suprema da igreja é Cristo. E aí há 2 tipos de governo que eu creio que sejam os mais saudáveis. O primeiro é o governo das igrejas batistas no geral, que é o congregacional. Eu creio que esse governo seja um governo bem saudável, porque dentro da soberania de Deus a igreja elege. Então nós estamos debaixo da soberania de Deus, onde a igreja vota, ora, decide, e aonde está a responsabilidade partilhada por todos os membros, não somente sobre os presbíteros. E também o modelo de conselho presbiteriano, mas com pluralidade. Agora só um presbítero liderando, só um pastor liderando toda a igreja, tomando decisões por todos, ele cuida de todas as ovelhas. Eu não creio que seja um modelo saudável e eu não vejo isso equivalência bíblica. Ao contrário, eu vejo distorções bíblicas para validar uma autoridade e um desejo de governo por homens cheios de ego, cheios de orgulho, que não aceitam serem repreendidos e exortados. Nós precisamos nos voltar para as escrituras. Então, se você está num modelo de governo da igreja assim, você não está numa verdadeira igreja, mas num clube religioso, familiar, num clube onde há um líder, há um ditador que governa e toma todas as decisões. O terceiro ponto de uma igreja verdadeira é que existe comunhão. Esse é muito importante, porque o nosso amor cristão ele é partilhado, ele é demonstrado através da comunhão. E se não há comunhão, então não há igreja. Sem comunhão entre os irmãos, sem comunhão entre os membros, não é uma igreja. A igreja só existe quando há comunhão entre os irmãos, entre os membros, entre as pessoas que fazem parte daquele grupo. Se não há comunhão, se não há intimidade, se não, a pessoa não sabe nem pelo que orar pelo irmão, nem sabe as dificuldades do irmão, o cara que está cultuando, que no domingo ele se reúne para o culto solene, ele se reúne com os outros irmãos, eles vão cultuar juntos ao Senhor, mas um não sabe da vida do outro. Um nunca chegou para o outro para confessar os pecados, um nunca chegou para o outro para se aconselhar, para orar, pedir oração, ou orou pelo outro, nada disso. Então, que comunhão há nessa igreja? A comunhão da igreja primitiva, por exemplo, era manifestada de uma maneira muito íntima, muito próxima, ao ponto de que as pessoas compartilhavam todos os dias a convivência entre os irmãos. Hoje em dia já não há mais isso. Se perdeu com o tempo, infelizmente. E onde não existe comunhão, não existe amor. Onde não existe essa intimidade, não existe essa manifestação da comunhão. Como eu posso perdoar o meu irmão se ele nunca me deu motivo para perdoar? Que irmão é esse? Há crentes que têm muito mais intimidade com os colegas de trabalho,
com as pessoas, os ímpios da sua família, com seus vizinhos, do que com os irmãos em Cristo. Isso é um grande absurdo, isso é de se colocar a mão na consciência. Um outro ponto é a administração correta dos sacramentos. Isso é mais teológico, mais profundo, muitas pessoas não vão entender, mas o batismo e a ceia são os 2 sacramentos bíblicos e eles devem ser feitos aos moldes bíblicos, sem distorções. E essa administração correta, ela é uma evidência de uma igreja verdadeira e de uma falsa igreja. Se a sua igreja ela tem uma administração incorreta dos sacramentos, ou há sacramentos além, como algumas igrejas neopentecostais têm, como, por exemplo, eles colocam a unção como um sacramento. Então, há já um princípio, um indício muito forte que a igreja ela está correndo um grande perigo de ser uma falsa igreja. E também, o 5º ponto que eu coloquei, que é fundamental em uma verdadeira igreja, que distingue ela de uma falsa igreja, é a disciplina eclesiástica nos moldes bíblicos. A disciplina eclesiástica, ela tem a intenção e a inclinação única de restaurar o pecador. Ela não quer que o pecador, a pessoa que caiu em pecado, seja um pastor, seja um membro da igreja, a disciplina eclesiástica ela não é feita para tirar essa pessoa da igreja. Algumas igrejas agem para punir o pecador. E não, a disciplina eclesiástica é para restaurar o pecador à santidade, à comunhão com a igreja, levá-lo ao arrependimento, através, é claro, da palavra de Deus. Então, uma igreja onde o pecado corre solto, onde as pessoas pecam e não há essa disciplina, não há essa exortação por parte da igreja, por parte da liderança, daqueles que estão em pecado, de chamar, de repreender, de exortar, de mostrar na palavra de Deus que aquela pessoa está errada. Igreja que não faz isso é uma igreja que não está sendo uma verdadeira igreja, mas é uma falsa igreja. Muitos pastores preocupados com os números, eles não exortam os seus membros. Exortam quando chega no caso extremo, quando chega naqueles pecados terríveis, pecados escandalosos que causam escândalo à igreja, aí os pastores tomam a decisão, tomam a iniciativa, vamos lá exortar o irmão. Só quando chega nesse ponto. Mas os pequenos pecados, eles não exortam. Os pequenos pecados não há essa exortação. Eu vivi igreja onde ali pessoas falavam palavrões e eram considerados pelos presbíteros esses caras. Poxa, tá esperando o quê? Que ele afunde mais no seu pecado? Pessoas que contavam pequenas mentiras e ali eles não eram repreendidos por essa, é só uma brincadeira. Tá esperando o quê? Vai se aprofundar? Vai aumentar? A hora que chegar no extremo desse pecado, aí você vai exortar e você vai repreender, aí você vai levar até a igreja. Então, a igreja que não disciplina, que não usa da disciplina eclesiástica e não procura restaurar também o pecador, também já vi em igrejas, falsas igrejas, que a intenção deles com o pecador é expulsar o pecador da igreja. É punir o pecador ao ponto de ele se sentir incapaz de ser restaurado ao Senhor. Incapaz de estar com Cristo, estar em comunhão com os irmãos novamente. Isso é um grande absurdo, porque nós somos tão pecadores quanto qualquer pecador. Nós temos que tentar levar aquele irmão à restauração em Cristo. Esse é o nosso princípio. E a ideia deste vídeo aqui é para que você veja, que você medite sobre a sua igreja e para que assim você tome uma decisão correta. Esse dia me perguntaram, é melhor eu ficar em uma falsa igreja ou eu ficar sem igreja? Veja bem, vou dar um exemplo para você. Imagine que você tem diante de ti um copo com veneno e um copo com um licor mais maravilhoso e um licor tônico, sabe? Aquela bebida que ela, além de ser saborosa, ela faz bem para nossa alma, para nossa carne, para o nosso espírito, para o nosso físico, nos fortalece. Qual que você escolheria? Beber este licor, né? Porém, se você não puder beber esse licor, e se não tiver esse licor ao seu alcance, você vai tomar o veneno? Não, você vai tomar nada. É muito melhor ficar com sede do que eu beber veneno. E assim é. Talvez na sua região, na sua cidade, assim como na minha, é escasso de igrejas saudáveis. É difícil você ter um grupo de cristãos saudáveis comungando e vivendo como igreja. Às vezes, ou você mora em uma fazenda, você mora isolado da cidade, para você é muito difícil. Então é muito melhor que você fique com sede do que você beba o veneno. Agora, se você puder, vá atrás do licor. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É na igreja que você vai aprender a amar, a perdoar. É na igreja que pessoas vivem de uma maneira tão diferente, mas elas têm esse princípio e essa intenção de viverem juntas em amor. É na igreja que você tem o rico e o pobre convivendo, partilhando, aprendendo junto, crescendo junto, se amando e se ajudando. Crescendo junto em graça e conhecimento. É na igreja que nós crescemos em graça e conhecimento. Se você não pode, tente de uma maneira online, servir a igreja, viver comunhão. Hoje nós temos a internet a nosso favor. Se inscreva no canal, partilhe os nossos vídeos, me chama lá no direct do Instagram que eu vou te ajudar, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Ore pela gente. É muito difícil estar aqui. Se nós estamos aqui é porque Deus permitiu. Compartilhe esse vídeo. Talvez tenha pessoas que precisem ouvir essas verdades. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.